Olá, com alegria nós nos encontramos novamente aqui na TV Evangelizar para mais um programa Sim a Vida, uma parceria com a Casa Provida Mãe Imaculada, nesse programa onde nós trazemos o valor da vida humana, aquilo que tem sido feito para resgatar essa dignidade, proteger também, muitas vezes é necessário. Nesse programa onde nós também precisamos, às vezes, denunciar os ataques contra essa vida humana. Então é nesse programa que nós temos a alegria de chegar mais uma vez até você, você que assiste a TV Evangelizar, para sempre estarmos atentos sobre a dignidade, o valor dessa vida que Deus nos deu, da vida humana. E nesse programa de hoje nós temos a alegria de ter aqui entre nós uma pessoa especial, conhecida muito no meio católico, eu tenho certeza que você o conhece, deputado Flavinho, da Canção Nova, por muito tempo na sua vida. Hoje está numa nova missão, nós vamos conhecer um pouco dessa missão dele agora, porque ele é deputado federal por São Paulo, está aqui conosco, pai de 5 filhos, cantor, compositor, enfim. Temos um programa maravilhoso com uma pessoa, instrumento de Deus. Flavinho, seja bem-vindo ao programa Sim a Vida. Obrigado, Padre Silvio, uma alegria muito grande estar aqui com o senhor, num programa tão especial como esse, e aqui nessa TV, nessa obra de evangelização, que eu também tenho um carinho, um respeito muito grande por esse trabalho de evangelização, e pelo nosso querido Padre Manzotti, né, que também nutro por ele um carinho, um respeito muito grande. Muito feliz de estar aqui. Que legal, Flavinho. Bom, você está dando novos ares aí na sua caminhada, né? Vamos falar isso um pouco nesse programa aqui também, do chamado que Deus tem colocado na sua vida. Mas de início agora, você deputado agora, federal, primeiro mandato? Primeiro mandato. Eu, como a grande maioria das pessoas conhecem e sabem da minha história, eu sempre fui e sou missionário, isso é o que eu sou na minha essência, continuo sendo missionário e sempre o serei. E agregado então a essa missão, a esse ministério que Deus me confiou de cantar, pregar, levar a palavra de Deus. Já tive a oportunidade de viajar para mais de 25 países, levando a palavra de Deus, cantando, pregando. Deus me chamou a uma missão a mais, acrescentou uma missão a mais ao meu ministério, que é a vocação à vida pública, não é? Eu relutei muito, isso foi semeado no meu coração há muitos anos atrás. Eu não entendia isso porque para um missionário, né, e estando numa comunidade de vida como é a Canção Nova, e ainda que fosse uma outra comunidade, é totalmente irracional se pensar numa vocação à vida pública, né? Na política, estando numa estrutura canônica, né, de uma comunidade. Mas Deus, porque Ele é Deus, Ele foi me empurrando conforme a sua vontade, né, soprando na vela desse barquinho que é o meu coração aí. Eu fui me deixando então conduzir até que chegou esse momento em que eu tive que dar o meu sim mesmo, vi de fato que era a vontade de Deus. Padre Joãozinho, nosso querido Padre Joãozinho, me acompanhou nesse processo de discernimento, direção espiritual, e chegamos à conclusão que eu tinha vocação à vida pública e especificamente para o Legislativo, onde eu me sinto perfeitamente encaixado, e ainda de forma mais específica como deputado federal atuando na Câmara dos Deputados em Brasília. Muito bem, e eu vejo mesmo que você está bem encaixado mesmo, a gente acompanha os deputados, principalmente aqueles que estão lutando, né, em favor da vida, no Congresso Nacional. Temos visto muito a participação do Flavinho. Flavinho, e você está à frente até de uma comissão, né, vice-presidência de uma comissão, PEC 58/2011. Fala um pouquinho pra gente o que é essa PEC, o que ela tem em relação à questão da defesa da vida. Bom, a parte técnica e estrutural da Câmara ela é muito densa, mas de forma muito simples e rápida. Existem projetos de lei ou PECs, que é uma proposta de emenda à Constituição, isso quer dizer uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que elas chamam para si uma comissão especial, né, devido ao tamanho da sua importância dentro do contexto legislativo. Então se convoca uma comissão especial para se tratar daquela temática. Foi assim com a PEC 58, que nasceu na mesma noite em que nós recebemos na Câmara dos Deputados a notícia, e eu fui o primeiro a ir para a tribuna e rechaçar essa ação militante do STF, quando o ministro Barroso então emitiu ali um habeas corpus, libertando, né, abortistas, supostos médicos, enfermeiras, até motorista e recepcionista de uma clínica de aborto clandestina no Rio. E o ministro, então, dando o habeas corpus a essas pessoas, ele também entrou na esfera do legislativo. Ele decidiu legislar, não tendo votos para isso, nem legitimidade para isso. O ministro Barroso, então, decidiu legislar com relação ao aborto, dizendo que o aborto até o 3º mês não era crime. Ou seja, não somente... A gente está vendo aqui um absurdo, porque essas pessoas foram
presas em flagrante, né? Sim. Cometendo um aborto, gente, matando um ser humano. Crime penal. Crime penal, codificado no nosso Código Penal, não só matando um ser humano, colocando em risco até matar a mãe, né, dessa criança também. E eram reincidentes. Então, não só essa turma do STF, eram 3 ministros, né? Sim. Não só eles soltaram essas pessoas, esses criminosos, como ainda o ministro Barroso meio que cria uma lei dizendo que até 3 meses... Um absurdo. E embasado em pareceres da Associação Anis, da senhora Débora Diniz, que é uma abortista conhecidíssima no país, de Brasília. E então, naquela noite, foi um assombro, né, para todos os deputados pró-vida, especialmente, que estavam dentro da Câmara. Eu fiz essa manifestação na tribuna da Câmara. E nessa mesma noite, então, o deputado João Campos, né, que até então era o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, e somado com todos os nossos esforços, todos juntos, conseguimos com o presidente da Casa, o deputado Rodrigo Maia, então trazer essa PEC 58, que é do deputado João Silva, do Espírito Santo, para que então criássemos uma comissão especial para tratar da temática do aborto. Como se o Legislativo não estivesse já definido essa questão. Tanto que está no Código Penal, né? Artigo 128, ali já trata da questão do aborto. Porque o STF, o grande mote dos ministros nesse caso é dizer que há uma lacuna. Como se os deputados não estivessem trabalhando. Não tivessem tratado desse tema ou tratando desse tema, que é uma mentira. Né? E a gente percebe o seguinte, né, Flavinho? Tratar do tema, segundo a concepção deles, quer dizer o seguinte, vocês têm que legalizar o aborto. Exatamente. Aí seria tratar do tema. Aí seria tratar do tema. Enquanto vocês, deputados, não legalizam o aborto, porque vocês nos representam, né? Claro. Vocês representam essa população brasileira que 80% dela é contra o aborto. Claro, exatamente. Então, enquanto os deputados não legalizam o aborto, eles não estão fazendo nada. Vejam que absurdo. Exato. E então, constituímos essa comissão, eu sou um dos vice-presidentes dessa comissão, foi no final do ano passado, né, um pouco antes do recesso parlamentar, e agora estamos na expectativa, então, que essa comissão retome os seus trabalhos, né? Até penso que já deveríamos ter retomado esses trabalhos, perdemos um pouquinho de tempo, mas nessa perda de tempo que nós tivemos, infelizmente, veja que a cultura da morte avançou ainda um pouco mais, porque o PSOL, esse partido abortista, entrou com uma outra ação no STF, também apoiado pela mesma senhora Débora Diniz e pela Anis, pelo jurídico da Associação Anis, entrou com uma outra ação no STF agora pedindo a liberação geral do aborto até a 12ª semana. Essa é a situação que nós nos encontramos nesse momento. Nós vamos para um breve intervalo, vamos voltar nesse assunto aqui com o deputado Flavinho, a importância desse assunto. Já retornamos, eu só quero antes te lembrar que você pode ajudar este programa e outros a permanecerem no ar, evangelizando. Entre em contato aqui com a Evangelizar, www.padrereginaldomanzotti.org.br, ou você pode ligar, 41 é o prefixo de Curitiba, 3221 6060. O programa Sim a Vida já retorna. Programa Sim a Vida retornando aqui na TV Evangelizar. Temos aqui a presença entre nós do deputado Flavinho de São Paulo. Temos audiência em São Paulo também, em outras partes do Brasil, e tantos de nós conhecemos o Flavinho pelo seu trabalho na evangelização. Bom, como ele estava dizendo para nós, a evangelização dele agora está também assumindo esse campo, que é o campo da política, muito necessário. Temos falado muito disso aqui no programa. Flavinho, especificamente a PEC 58/2011, o que ela trata? Bom, no momento em que nós tivemos, então, eu dizia no bloco anterior, que nós tivemos ali a notícia dessa ação do ministro Barroso, então buscou-se ali de forma rápida um projeto de lei, ou uma PEC especialmente, que já estivesse em processo avançado de discussão nas comissões para não perdermos tempo. Então foi escolhida essa PEC do deputado João Silva, do Espírito Santo, PEC 58/2011, que ela trata da questão da amamentação de recém-nascidos prematuros, né? Então o projeto, a PEC, ela trata da extensão do período da licença maternidade enquanto esse recém-nascido prematuro estiver em tratamento, né? Então é uma PEC de uma relevância muito grande também, não é? Grande. E que, então, nesse contexto da lei, né, ali do texto da lei, abria-se a possibilidade, então, para poder discutir
essa temática do aborto, né? Então, basicamente é o que trata essa PEC. Mas dentro da comissão, claro, abre-se aí então a possibilidade para se discutir essa temática. Ainda aquilo que você falava no bloco anterior para nós, né? Quando eu te perguntei sobre esse ativismo jurídico do STF, ou seja, os ministros do STF que não são legisladores, não foram eleitos pelo povo para isso, legislando, criando leis. Como você vê, Flavinho, a Câmara há de tomar atitudes quanto a isso? Você acha assim que, porque vocês são os nossos representantes, a Câmara há de fazer alguma coisa para que realmente a democracia brasileira funcione? Claro, eu vejo que infelizmente o judiciário ele acaba como que se alavancando em meio à crise política que nós estamos vivendo. Claro. Né? A crise econômica, a crise até mesmo do judiciário, todas essas crises que nós estamos vivendo, elas têm uma mãe, elas são filhas, elas são consequências. Na verdade, a mãe, a causa, é a crise política. Então, na crise política, tem o risco de se apresentarem os salvadores da pátria e o risco do ativismo no judiciário, né? Onde o judiciário deveria, sim, ajudar a colocar à margem aquele rio que transbordou, mas, infelizmente, o ativismo vem junto com a ideologia, né? E aí é onde nós temos esse problema que nós estamos tendo hoje com o judiciário. E é interessante, padre, porque o ministro Barroso, por exemplo, nem deveria estar julgando. Ele deveria se colocar com impedimento nessa temática, porque quando houve a votação dos anencéfalos, ele era o advogado que acompanhava a senhora Débora Diniz. Existem vídeos, enquanto o Dr. Ives Gandra Filho estava fazendo a defesa, né, dos anencéfalos, das crianças que seriam vitimadas, assassinadas. Ali, na imagem, que isso tem no YouTube, todo mundo pode ver, ali atrás está a senhora Débora Diniz e o ministro Barroso, né, advogando em causa contrária. Então, nós vemos que é um ativismo realmente ideológico, né, de pessoas que compactuam com a cultura de morte, associações que recebem financiamento internacional para poder trabalhar essa temática no nosso país. Nós sabemos disso, isso é claro, né? Isso é claro. E, infelizmente, nós, como legisladores, nós também temos que cumprir as regras, né? As determinações do judiciário. Claro que em situações como essa, nós também usamos os dispositivos legais, como representantes do povo que nós somos, legais, né? Nós somos eleitos para isso. Nós, então, lançamos mão de dispositivos como essa comissão da PEC, por exemplo, para poder, então, elaborar uma lei que possa, então, frear, né, essa ação, especificamente no caso do aborto. Mas, realmente, a gente está vivendo um momento muito convulsivo no país e, infelizmente, nessa hora, quem tem o poder na mão e tem a intenção ideológica por trás, começa a usar de forma errada a ferramenta. Você tem também um projeto de lei apresentado por você, né? 4642, na Câmara dos Deputados, também vindo nessa questão da defesa da vida. Fala um pouquinho para nós. Padre, desde o início, eu me dispus a ser um defensor da vida, que defende a vida desde o seu início, desde a concepção até o seu declínio natural, assim como ensina a sã doutrina, né? E assim como eu acho que deve ser também. E como, vamos dizer, o bom senso humano, exato, né? Deveria ser, pelo menos, né? Mas eu decidi fazer isso de forma muito concreta, também pensando na mulher que aborta. Claro. Né? Eu não gosto muito da linha, né? E infelizmente nós temos algumas linhas pró-vida que defendem totalmente o nascituro, mas se esquecem da mãe. Né? E nós temos que pensar naquela mulher, a situação social em que ela está envolvida, a vulnerabilidade social, econômica, nós temos que pensar naquela família como um todo. Claro. A qualidade de vida daquela criança que vai nascer, aquela criança vai ter que nascer, ela vai ter que crescer, ela vai estudar, ela vai ter que ter um lar, o pai e a mãe têm que trabalhar para manter a família, ou seja, é um processo de vida até o seu declínio natural. Então, isso para mim é defender a vida plena, mas com foco muito especial, claro, no nascituro, que é o mais indefeso. Esse projeto, o 4642, sempre os meus projetos, eles nascem de experiências muito concretas, né? Eu visitando uma delegacia da mulher na cidade de São José dos Campos, conversando com a delegada, ela me apresentava uma série de situações dessas mulheres, né? A situação que elas viviam. E nasceram, na verdade, 2 projetos de lei dessa conversa. E um deles foi, então, esse, da gente usar os meios estatais, porque o que desejam esses promotores da cultura da morte? Que o Estado garanta àquela mulher
o seu direito para abortar. Ou seja, pague por isso. Exatamente. A estrutura de hospital, as campanhas publicitárias, a distribuição de camisinha, por exemplo, agora, como no Carnaval esse ano, foram 70 milhões de camisinhas distribuídas no país. 70 milhões. Veja o investimento que o governo faz para implementar a cultura de morte. E por que não fazer isso, então, para que as mulheres saibam os riscos que elas correm ao cometer um aborto? Risco físico, emocional, psíquico. Então, nas áreas de assistência social, nos hospitais, na TV, na rádio, na internet, que o governo, então, promova campanhas, primeiro, conscientizando as mulheres dos riscos do aborto. Segundo, conscientizando as mulheres que não querem aquela criança, por N motivos, que ela não precisa pegar aquela criança, amarrar num saco de lixo, jogar no mato, jogar no rio. Ela pode doar essa criança. Isso não é crime. O crime é ela matar aquele inocente. Então o projeto trata disso. Aí, então, quando nós queremos, dá para fazer, né? E tem propostas boas como essa que o Flavinho está nos apresentando. Vamos para mais um breve intervalo. Já retornamos. Programa Sim a Vida. Programa Sim a Vida, retornando aqui na TV Evangelizar, na companhia do deputado Flavinho, deputado federal por São Paulo, com seu trabalho na Câmara, entre outros trabalhos na defesa da vida, né? Flavinho, você falou, nós falamos um pouquinho disso no primeiro bloco, mas acho que vale a pena retomar. Você tem um chamado primeiro para uma missão bem religiosa mesmo, bem vocacional. Sim. Mesmo, no sentido da palavra, evangelizando, pregando, cantando, e vem agora para esse lado do trabalho na política. Esse é um chamado de Deus para os cristãos, para estarem se engajando na política? Eu acho que é urgente, padre, urgente que nós nos engajemos na política. O Santo Padre, o Papa, a doutrina social da Igreja sempre nos apontam que os leigos devem assumir esse papel, né? O Papa Francisco falou sobre isso há pouco tempo atrás, aliás, lá em meados de 2013, 2014, motivando os leigos a entrarem na política com espírito evangélico. Veja, não é para serem religiosos na política, mas com espírito evangélico, ou seja, imbuídos dos valores, imbuídos dos princípios, imbuídos dos valores cristãos que norteiam a sociedade, né? Que muito mais que valores religiosos, são valores cristãos, né? Que embasam mesmo a nossa sociedade, valores antropológicos. Então, eu entrei na política dessa forma, não entrei como religioso, né? Tanto que, graças a Deus, dentro do Congresso Nacional, no Parlamento Brasileiro, eu sou um dos deputados que se destacam. Você, né? Consegue ter diálogo com vários. Exatamente. Eu sou antagônico à defesa que o pessoal faz, por exemplo, o deputado João Willis, mas dialogo com todos, deputado João Willis, Chico Alencar, deputada Erundina, Glauber. Tem um diálogo excelente com essas pessoas. Dialogamos no nível das ideias, né? Não nos agredimos. Em 3 anos de mandato, nunca alguém me viu agredir algum deputado, seja deputado João Willis, já foi agredido. Mas nunca agredi ninguém pela questão religiosa ou pela postura ideológica que tem. Procuro elevar o debate, discutirmos no nível das ideias, né? E digo sempre, se trazem para a mesa do debate a questão religiosa, bom, eu tenho sim os argumentos e não me furto deles. Mas os meus primeiros argumentos, eles partem exatamente de termos técnicos, primeiramente. Segundo, nós usamos ali das experiências de vida, né? Tantas situações que eu vivi, também trago para o debate. Mas, em última instância, se necessário, então eu faço a defesa religiosa. Eu dizia para o senhor que o projeto Eu Acredito na Força do Bem, ele vem exatamente desse chamado, essa vocação à vida pública, ele é embasado numa palavra, né? 1 Macabeus 3,43, e ali diz: levantemos nossa pátria do seu abatimento, lutemos por nosso povo e nossa religião. Quando se fala de levantar a pátria do seu abatimento, é ação política. Ação política. Para levantar uma pátria do seu abatimento, são ações legislativas, políticas. Lutemos por nosso povo, aí é uma ação social, né? O cuidado com a pessoa humana, a dignidade da pessoa humana, como diz a doutrina social da Igreja, que tem a pessoa humana como centro, né? A dignidade da pessoa humana. E aí, então, lutemos por nossa religião. Na verdade, está em terceiro ponto na palavra, né? Se necessário, sim, nós vamos lutar pela... E é necessário. Muitas vezes, eu recentemente vi um vídeo seu no qual você criticava na tribuna, no plenário, por exemplo, a questão agora da última escolha do ministro da Justiça, né? Exato. Do STF, como que você percebeu ali que houve uma certa refutação
ao Ives Gandra Filho, né? Exato, porque é católico, porque se diz conservador, né? Porque é da Opus Dei, porque defende a vida e a família. Então foi uma ação nitidamente religiosa, contra a religião. Então eu não me calo, né? Mas de forma alguma eu coloco isso como primeiro elemento numa discussão. Claro. E com isso, padre, eu consegui sim, graças a Deus, avançar muito no diálogo na Câmara com relação à defesa da vida, o aborto, a questão, por exemplo, na educação, que a gente está tratando agora do Escola Sem Partido também, por exemplo. Sou o relator desse projeto, muito polêmico. É outro projeto, como você está colocando, muito polêmico, Sim, né, Flavinho? sim. A questão, existe mesmo uma doutrinação das crianças nas escolas, uma doutrinação ideológica aí, puxando para uma determinada linha, sim, o que nós temos recebido na Comissão Escola Sem Partido é algo pavoroso, assustador. São testemunhos, são vídeos, são áudios, né? Eu, por uma questão ética, não me posiciono com relação ao tema, até pelo fato de ser relator, e também isso é um diferencial. A gente vê os relatores dos projetos de lei se aventando em tudo quanto é televisão, rádio, falando o que pensa, o que deixa de pensar. Não, o relator ele não tem que naquele momento se posicionar, ele tem que receber as contribuições, né? E no determinado momento da apresentação do relatório, sim, então ali dá o seu parecer. Mas assim, nós temos recebido muitos testemunhos que têm nos assustado ali, né? Realmente, em muitas situações se vê sim, aí por isso a pertinência da comissão e dos 6 projetos que compõem aquela comissão, é a pertinência de se discutir isso. Então, chega um momento que sim, eu como deputado que tenho os valores cristãos, que sou católico, missionário, claro, eu vou defender também a minha fé, a minha religião, né? E nós estamos passando por um tempo no nosso país, que já tem um tempo, né? E que eu acho que está agora indo para um ápice, que realmente sim estão querendo atacar a nossa fé, atacar a nossa religião católica. Agora, por exemplo, a questão da PEC da Previdência, que quer tirar a imunidade das filantrópicas. Isso é um desmonte do trabalho social que a igreja faz na saúde, na educação. O trabalho que a igreja faz que o Estado deveria fazer, né? Cuidando de asilos, de hospitais, exato, de creches, e a igreja está ali, aquilo que o Estado deixa de fazer. E deixam claro que é para atingir exatamente esse tipo de entidade. A gente escuta deputados falando em tribuna ou em televisão que é para atingir e chamando as filantrópicas, que têm um trabalho excepcional, na sua grande maioria irmãs religiosas, padres, não é? Chamando de pilantrópicas, né? E eu disse na tribuna esse dia, pilantra é esse deputado que tem a coragem de ir para uma tribuna e falar uma coisa dessa, das únicas entidades que ainda estão fazendo um trabalho sério no nosso país. Então chega a hora que a gente tem que defender também a nossa religião. Você acha que, como você citou, o Papa Francisco já falando dessa presença do católico na política, você acha que de lá para cá, nesses últimos anos, Flavinho, os católicos estão acordando mais para isso, até para acompanhar também os seus representantes? Eu acho que sim. Agora, não pode ficar na empolgação. Quem quer entrar para a vida pública, digo isso hoje, né, de cátedra, não entre pela empolgação, porque é muito difícil. É um desgaste muito grande, é uma perseguição muito grande, a sua vida vira de perna para o ar. Então, se você não tem, aliás, para tudo, se você não tem vocação, é melhor você não entrar naquela realidade. Eu descobri que eu tinha uma vocação. Quem me escuta agora e deseja entrar para a vida pública, tem que descobrir essa vocação. Agora, acompanhar, aí sim, todos nós temos que acompanhar. Aproveitar das redes sociais. Hoje, as redes sociais estão aí para você poder buscar o deputado que você votou. Primeiro tem que se lembrar, né? Tem muita gente que nem lembra de quem votou. Mas procurar o seu deputado, vereador, prefeito, seja que governador, cobrar as ações, pedir transparência nos atos, né? Cobrar posicionamentos, porque se eu me elegi para defender a vida, a família e os valores, é justo que os meus eleitores, se eu não estiver fazendo, que cobrem de mim. E se eu estiver fazendo, que me apoiem para eu ter mais força e fazer ainda muito mais. Muito bem, eu acho que é muito importante nós darmos atenção a isso, né? E graças a Deus nós temos pessoas como o deputado Flavinho e outros. Eu tenho acompanhado vários deputados em Brasília e tenho visto um trabalho realmente em defesa da vida, em defesa da família, em defesa de valores tão importantes para nós, né? Flavinho, infelizmente o nosso tempo é curto, já vai o seu encerramento. Vale a pena a gente lutar e dar um sim à vida? Vale muito a pena e se nós não o fizermos, nós seremos cobrados. Muito bem. Agradeço muito a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. Quero deixar o endereço das minhas redes sociais, é Flavinho CN. Para todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Flavinho CN, ali você vai poder acompanhar também todo o meu mandato e o meu ministério, né, que antecede todo o meu mandato, e somando tudo isso a gente faz um trabalho em prol da vida, da família e defesa dos valores. Valeu. Muito obrigado você que participou conosco em mais um programa Sim a Vida. Nos encontraremos na próxima semana. Deus te abençoe.